Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e neste episódio eu conversei com o Remy Veloso, da página do Instagram Onboard F1BR, sobre o documentário de Michael ou Michael Schumacher que estreou na Netflix no dia 15 de setembro de 2021. Então nós tecemos muitos comentários aí, demos as nossas opiniões sobre esse documentário do Michael Schumacher. Então vem conferir com a gente. De antemão, eu alerto para quem não gosta e não assistiu que haverá muitos spoilers, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Boa noite. Hoje nós vamos falar aí, debruçar o documentário do Schumacher, tecer algumas considerações aí. E eu falo com um grande entendedor da Fórmula 1, que é o Remy Veloso, da página Onboard F1BR. Eu vou deixar que ele se apresente aí, faça as vezes aí para vocês também, tá bom? É um prazer falar contigo. Valeu, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está na live. Meu nome é Remy, eu sou criador e administrador da página Onboard F1BR. Um apaixonado pela Fórmula 1, né? Não sou profissional da área, não sou jornalista, minha formação é bem diferente disso, mas a gente gosta muito da Fórmula 1. E aí eu uni um pouco de conhecimento que eu tinha de Photoshop, de marketing, de leitura de cor, essas coisas, e montei o onboard numa proposta bacana. E hoje estou sendo convidado aqui para a gente conversar sobre o documentário do Schumacher. Espero que a galera tenha visto para poder participar. E realmente as postagens dele são impressionantes. Aí, a formação das imagens realmente é um trabalho muito bem feito, muito caprichado. Quem não seguir, siga aí o Onboard F1BR, que realmente vale a pena, é um conteúdo de primeiríssima grandeza. Valeu, obrigado mesmo. Olha, sem mais delongas, já fizemos as apresentações. Documentário do Schumacher, estreou aí dia 15 de setembro, agora de 2021 aí na Netflix, né? É um documentário aí voltado, acredito, muito mais para a vida pessoal do que para propriamente os títulos e triunfos e méritos aí do Michael Schumacher. A gente vai estar comentando sobre isso. E é um documentário de 1 hora e 52 minutos. E aí, Remy, você aí, como meu convidado, um grande entendedor aí, tanto da Fórmula 1 e acredito também da carreira do Schumacher, suas primeiras impressões sobre o documentário, o que você achou, assim, de primeiras impressões? Olha, eu achei algumas falhas, né? Mas isso aí a gente, ao longo da live, a gente pode apontar, que, assim, na minha opinião, falha. Porque o fã do esporte espera sempre mais, muito, muito, muito. A gente tem a expectativa muito alta. Mas foi um documentário que quis mostrar a infância, o início, a família. Acho que deu mais ênfase ao Schumacher filho, marido e pai, do que o Schumacher na pista, com talento, a genialidade, desvio de caráter para alguns. Então, mas eu acho que é um documentário super válido para quem é apaixonado pela Fórmula 1, para quem está chegando agora, para quem começou a acompanhar a Fórmula 1 depois da série do Drive to Survival da Netflix. É quase que obrigatório, né, você assistir para você entender. A galera que é mais nova, às vezes não acompanhou os campeonatos do Schumacher, o início dele, então é uma boa oportunidade de conhecer o Schumacher homem. Mas tinha algumas coisas que eu falava, pô, cadê? Não vai ter, né? Porque fã a gente quer muito, né? Mas eu acho que a proposta foi aquela, né? De passar um Schumacher como começou, o filho que consertava, que mexia, trabalhava com o pai, festeiro, né? Gostava de uma festa. Eu acho que foi mais por aí que eles tentaram passar. Deixaram um pouco de lado, depois a gente até fala de algumas coisas que podiam ter abordado. Mas isso na minha visão de fã, né? Isso foi bem, mas vale a pena. Vale a pena, é 1 hora e meia que você passa e você nem sente. Também tenho a mesma opinião que a sua em relação a isso. Eu acho que foi abordado muito mais a vida pessoal assim do Michael ou Michael Schumacher, do jeito que vocês queiram pronunciar.
acredito que foi muito mais uma questão da vida pessoal dele ali e, na minha concepção, é válido, tem que assistir, principalmente para o fã aí novo da Fórmula 1 que não acompanhou muito a carreira do Michael Schumacher. Mas, assim, eu acho que teve uma lacuna muito grande no piloto Michael Schumacher, nos títulos, nos trunfos. A gente vai debruçar um pouco sobre isso aí depois no decorrer aí da nossa conversa, do nosso debate. Eu, assim, para início de conversa, antes da gente falar propriamente das nossas impressões do que faltou, porque eu acredito que eu tenha as minhas considerações, eu acredito que você também vai ter as suas. Começa assim mais ou menos como um Schumacher desconhecido, né? Aquela questão do ingresso dele na Fórmula 1 e ele conseguindo um qualify aí, 7º lugar no GP da Bélgica de 91, e ali já saltou os olhos, né, de todos, né? Ele chegou chegando, né? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Só tô ouvindo bem. Tudo bem. Barulho da casa, essa hora a galera tá em casa. Assim, ele chegou chegando, o Schumacher, né? Muita gente, para começar, ele foi um piloto pagante. A Mercedes pagou aquela vaga para ele, então muita gente fala, piloto pagante, eu não tenho nada contra, desde que o cara seja bom. O Schumacher chegou, já fez o 7º lugar, na corrida não teve abandonou a corrida, né? O carro deu problema, se eu não me engano, em uma das corridas. O carro deu problema, mas ele chegou... O carro deu problema. Mas ele chegou até em 4º na corrida, logo na largada. Ele largou exatamente. Em 7º, mas conseguiu em 4º lugar. Exatamente. Eram outros tempos a Fórmula 1, mas existia disputa, existia a equipe favorita. Williams era o Williams, McLaren, Ferrari eram as grandes equipes, e ele numa Jordan conseguiu. Então acho que o cara já chegou mostrando as credenciais dele, né? E até no documentário fala, né? Quando está lá o empresário dele conversando lá com o Ed Jordan lá, falando, olha, ele é um garoto lá que ganhou, tal, ele lembra, o cara, sei quem é, pô. É lógico que teve o dinheiro, mesmo que ele não lembrasse, ele ia deixar por causa da grana. Mas ele já vinha ganhando antes de chegar ali. E aí ele chega, como dizem, de voadora, né? Já chegou marcando um temporal, deixando grandes nomes para trás no grid. Justamente. E, embora não mencione no documentário, mas ele entra no decorrer da temporada de 91 e numa vaga deixada por Bertrand Gachot por causa de um envolvimento aí de um acidente de trânsito, alguma coisa que ele foi preso. Foi preso. Foi preso. Isso não menciona no documentário, mas depois a gente ficou sabendo. A mídia toda informou sobre isso. E ele, como você muito bem disse, ele já chegou de voadora na Fórmula 1, foi muito interessante. Tanto é que o próprio documentário até ele faz a corrida no domingo, na segunda ou na terça já o chamam para uma conversa sobre um contrato, já para 92. Exatamente. E o Briatore já olhou aquilo ali, né? O Briatore tem... O cara pode ser o que for, tá, galera? Mas o cara tem tino comercial para coisa, né? O cara já olhou, não foi ele que descobriu, não foi ele que levou para a Fórmula 1, mas foi o cara que ofereceu oportunidade para uma temporada completa, né? E aí até o pai do Schumacher, no filme, fala que quanto ele ia ganhar, né, valor, ia ganhar um carro, um valor, e eles ficaram super felizes com aquilo. Né? E o Briatore abriu as portas aí para o cara poder correr. Né? O Briatore sabe das coisas. Né? Ele não é muito ético, mas de negócios ele tem. Entende, ele viu ali um gênio a ser lapidado, né? E acho muito interessante dessa parte que você está comentando aí. Teve no documentário uma parte muito interessante que foi a questão do jantar deles no restaurante para comer uma pizza, que lá tinha cerca de 400, 500 pessoas. Isso. E que ele fala que foi a última vez que eles tiveram sossego para comer em paz ali, sem tietar da mídia, né? Sem o assédio do público e o assédio da mídia. Foi a última vez que eles tiveram sossego, ele fala. Foi antes de assinarem o contrato, porque depois que você entra para a Fórmula 1, você pode ser um Mazepin da vida, e você não tem sossego. Para o bem ou para o mal, os caras te perseguem para tudo. Né? Com certeza. E seguindo nessa toada, aí ele vai para a 4ª melhor equipe do grid. Ele assina com a Benetton, né?
marca de roupas, né? E Eles até falam fábrica de e aí camiseta. a primeira vitória de camiseta, de justo. E aí ele já tem a sua primeira vitória um ano depois, já no GP da Bélgica em 92. Lembrando que Spa-Francorchamps não é para qualquer um, é a pista favorita de muitos dos pilotos, não é verdade? E o cara já chega aí na, vamos dizer, sua primeira temporada, né? Porque ele pegou apenas um pouquinho ali do 91. Faz a estreia lá, né? Fez a estreia lá e a primeira vitória lá, né? Então... Impressionante. E fazendo uma linda ultrapassagem nessa corrida aí de 92, em ninguém mais e ninguém menos que Ayrton Senna. Ele faz uma ultrapassagem lendária ali em cima do Ayrton Senna para ganhar essa corrida e realmente é impressionante. Até fazendo um adendo sobre o Senna, que é inevitável tocar no nome do Senna num documentário desse, por mais que eles tenham corrido 91, 92, 93 e 94, mas para a maioria dos brasileiros, a gente até falou, né, no grupo, acho que você participou, falando, é difícil para brasileiro reconhecer um pouco o talento e reconhecer a questão do Michael Schumacher. Porque antigamente, a nossa única fonte de informação, única não, mas a principal fonte de informação era a TV Globo. Né? Nós só tínhamos o Esporte Espetacular aos domingos, corrida, e o Globo Esporte à tarde. Era a nossa fonte de pesquisa. Não existia internet. Para você comprar uma revista importada era ruim. Não era toda a banca de jornal que vendia revista nacional, pelo menos falar aqui do Rio de Janeiro. Então a nossa formação era ali. E o Galvão, a turma, pintava ele como o grande oponente do Ayrton. Então era normal que, acho que a minha geração e os pais da galera e algumas outras pessoas vejam ele como uma coisa ruim, né? Porque ele era o oponente, é um vilão, ele era o oponente do Senna. Então, quando ele ultrapassa um Ayrton Senna, a galera não gosta e começa a criar aquilo tudo. E depois tiveram outros fatos, lógico, que a mídia na época bateu muito, e Dick Vigarista, isso e aquilo, e isso tomou conta, né? Mas, assim, vários outros pilotos, inclusive o Ayrton, já cometeram aquelas falhas. E eu acho que todo grande campeão parece que tem meio esse lado, né? Tem essa coisa de não querer perder. E na hora que está vendo que está perdendo, que vai perder uma posição, aí agem daquela forma. Então eu acho assim, vai chamar o cara de Dick Vigarista, eu tento ser justo. Bom, se ele vai ser Dick Vigarista por isso, todos que fizeram isso parecido tem que ter esse mesmo tratamento. Inclusive o Ayrton Senna. Essa costura toda é para chegar ao ponto de que, para nós brasileiros, é um pouco difícil gostar e idolatrar o Michael Schumacher. Porque ele foi o rival que surgiu ali, tirou os holofotes de cima do Ayrton e jogou para cima dele. Era um cara no início de carreira e a gente não gosta, cara. A gente não gosta. E eu acredito que o maior embate que teria entre os dois seria 94. Nós vamos chegar lá ainda, mas ali sim seria o duelo do título dos dois, né? Que a gente veríamos. Infelizmente não conseguimos ver, mas iriam duelar porque no ano o Rio, 2 anos depois, foi campeão com um carro que teoricamente era do Ayrton, né? Em 96 foi o Rio. Em 96, o Rio foi 94 mesmo. Ele foi para a disputa do título em Adelaide. Sim, então, assim, o carro era pareado. Então, não, o que eu digo, quando o Rio foi campeão, que aí o Rio, em 94, o Schumacher levou, né? E o Rio ia levar, era o carro dele, do Senna. Então, seria uma grande disputa, né? Mas, infelizmente, coisas da vida. Mas é isso, ele é gênio, cara. Né? Ninguém ganha 7 títulos à toa. Né? Ninguém ganha 7 títulos, é o carro. Pô, qual o piloto que ganhou sem ter o melhor carro? O Piquet naquele ano, é coisa muito pontual. Sim. Você tem 70 anos de Fórmula 1 e você tem 7 anos desses 70 que quem levou o título não tinha o melhor carro. Mas isso é exceção à regra. Normalmente é o melhor carro com o melhor piloto, aí faz a dupla imbatível. Não tenha dúvida. Concordo em gênero, número e grau. Michael Schumacher, um dos maiores e melhores de todos os tempos, não tenha dúvida nenhuma. E eu acredito numa coisa que você falou. Todos os grandes gênios têm
tem o seu quê ali de apelar em determinada situação, não perder a posição, não se deixar levar numa ultrapassagem. Isso é normal. Um dos caras mais ponderados da Fórmula 1, mais tranquilos, que se chama Alan Prost, que é o professor, o Senna conseguiu tirar ele do sério. Exatamente. Então, para você ver, em 89, então para você ver a que ponto chega. O Prost, que geralmente, se a equipe falar chega em quarto, ele chegava em quarto, que é por isso que ele tem esse apelido aí de professor, que ele era muito ponderado, muito calculista, gestão de corrida impecável. Nossa, mas na hora que precisou, cuidava de pneu e combustível como ninguém. Mas na hora que precisou enfrentar o Ayrton Senna e bater no Ayrton Senna, ele não pensou duas vezes para salvar o título dele. Então, isso acontece com o Prost, acontece com o Senna, acontece com o Schumacher, com o Verstappen agora, que tem ímpeto de campeão, com o Lewis Hamilton. Com o Lewis Hamilton também. Vai acontecer. Os caras não se veem perdendo. Ele não se vê perdendo. Sim. Né? Ele não quer. Tem ímpeto de vencedor, de campeão. E vai para tudo ou nada. E assim, e a gente está falando de Fórmula 1, um esporte a 300 km por hora. Tudo fração de segundos, né? E assim, é um estalo, não é a gente em casa, mas dava para, cara, na hora, na velocidade, no vento, rádio falando, não sei o quê, e o cara vai. Então, assim, para fechar, para a gente até avançar, eu acho o seguinte, o Schumacher tinha defeito, como todo mundo, mas não tem como negar a genialidade do cara, assim como o Senna era gênio, ele, assim como Hamilton e Max está construindo a história, como Prost e outros pilotos que mostraram que são geniais, são pontos fora da curva, né? Você vê no próprio documentário que ele não ia embora da garagem, ele ficava lá. Hoje em dia o piloto acaba a corrida, dá 30 minutos, tu vê foto dele no jato, indo embora. Instagram, postando stories. Exatamente. O Lando tem uma foto dele embaixo do carro, aquela vez, fez a foto para a mídia e não fez mais. Não vê mais. E o Schumacher ficava, como o Senna e outros. Uma outra época, exatamente. Era uma outra época, mas os caras ficavam lá para consertar o carro. Então, é aquela história, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, era não isso. tenha dúvida. Perfeito. Avançando um pouquinho no documentário, acredito que a maioria assistiu aí o documentário para estar com a gente aqui na live. Aí tem a questão rapidinho aí que eu quero passar com você do Schumacher criança. O pai montou um kart para ele com o motor de uma mobilete, se eu não me engano, mobilete ou... Era 40... não era de kart, era um motor de uma lambreta. Lambreta ou mobilete. 40 km por hora, e ali ele já começou, e depois começou a andar nesse kart montado. Logo depois o pai arrumou um emprego na qual era um food truck ali, e também a pista de kart, né? E ali eu acho um ponto muito interessante, eu não sei se você também chegou a analisar essa forma no documentário, quando o Schumacher queria competir com os piores pneus, os pneus jogados no lixo, os pneus que estavam assim... E tentar ganhar dessa forma dos demais. E isso foi muito interessante. Isso aí vai ser um motivo lá na Ferrari, depois da assinatura do contrato, vai mencionar novamente, chegou a... Exatamente, porque tu vê um cara que ganhava corrida de kart na chuva com um pneu gasto, velho, descartado por outro, esse cara vai andar muito bem aqui na chuva, né? Então, é muito bacana. E você vê a dureza que não era a Europa, na Alemanha... mas a vida não era fácil. Os caras tinham uma vida normal, não eram super. Não é como o Mickey tem hoje o respaldo de ter toda uma trajetória construída pelo pai, né? O caminho foi mais árduo para eles, né? Então um lance bacana. Quem já é lotado da grana, como o Mazepin, Latifi, o Stroll, essa galera. O próprio, eu gosto de comentar, que são caras mega bilionários, o pai desses caras, né? O pai do Mazepin trampa com de tudo, e desde agrotóxico, tem tudo, de várias coisas. Do Latifi é dono como se fosse a Sadia no Canadá, que é a Sofina, empresa de alimentos. O Stroll trabalha com tudo. Então são caras que têm uma infância melhor. É o cara que tinha o pneu novo que descartou e o Schumacher usou, né?
É uma pessoa que Justamente. não passa perrengue no kart deles. Ele era o melhor chassi, o melhor pneu, o melhor mecânico e assim vai. Avançando aí o nosso documentário, depois a gente vai estar lendo os comentários de vocês, perguntas, podem mandar perguntas aí, que depois a gente vai respondendo. E aí, avançando no documentário, em 1983, nós tivemos aí uma competição de kart. Primeira assim, o embate entre Mika Häkkinen e Schumacher. Ali o Mika Häkkinen já fica impressionado de ver o talento do Schumacher. E o Schumacher, nessa competição, correu por Luxemburgo, se não me engano? Luxemburgo. Porque eram menos competidores, né? Era menos competidores, porque se ele corre pela Alemanha eram muitos competidores, e se ele ficasse, exemplo, em quinto pela Alemanha, ele não se classificava. E em Luxemburgo ele seria o único piloto, ele correu por lá. Perfeito. Excelente, nós estamos caminhando aí no documentário, depois a gente dá algumas opiniões aí no decorrer. Aí vem para o GP da França de 92. Aí o GP da França de 92, o Senna e o Schumacher se tocam, né? Embora, de antemão, eu acredito que foi um erro do Schumacher, não sei se você viu dessa forma. Foi. Aquele ímpeto de jovem, né? Eu acho que não tinha nem como o documentário tentar não botar a culpa nele. Ali ele vinha muito junto, ele foi aquele erro de principiante, afobado, querendo partir para cima, e pegou o Senna por trás, pela lateral, e tirou o Senna. E é legal fazer até a cena do Senna falando com ele, né? Colocando ele no lugar dele, falando, olha, que isso não se faz, que não se repita, deu-lhe um sermão, e pegaram a sequência toda, né, do Senna, botando ele no lugar dele. Perfeito. E aí, nessa parte do documentário, eu acho muito interessante a frase do Briatore. Quando um leão vê que está sendo ameaçado por um novo leão, ele tem que demarcar seu território. Foi justamente o que o Senna fez nesse momento. Foi interessantíssimo, né? Como é que vai chegar assim, pô? Ainda me tira da corrida, pô. Eu acho que o pior de tudo foi ter tirado o Senna da corrida, porque se ele ultrapassa, não ia ter que reclamar, mas o erro dele ali na ultrapassagem foi afobado, podia esperar um outro ponto, né? E partiu para cima. Aí a gente segue para a temporada de 94, que eles possuíam um carro, a princípio, eles nem imaginavam, mas possuíam um carro para ser campeão mundial. Até o Ross Brown fala lá que estava lá uma fabricante de camisetas batendo equipes consagradas como Ferrari, McLaren e Williams, né? Exatamente, até porque eles não eram os favoritos ao título, era o Williams, né? Que vinha ali com o melhor, vinha de uma ótimo ano anterior e tinha o melhor piloto do grid, que era o Ayrton Senna. Então, era ali que a coisa ia acontecer. Que, infelizmente, a gente não teve essa disputa. Eu acho que o embate maior de Schumacher e Senna seria justamente em 94. Uma outra questão interessante, já que você falou do Senna, o próprio, eu não sei, foi o Briatore que falou, o Schumacher tinha um pôster no quarto do Senna. Então, você vê o tamanho, o respeito. Os grandes se respeitam, eles se entendem. E ele chorou, né? Tem a cena lá, no momento do choro dele. Eu lembro da época que a gente falava lágrima de crocodilo, tá? Mas, cara, eles eram adversários, eles não eram inimigos, né? E eu acredito na emoção. Demonstra um poder de culto também, né? Eu acredito na emoção do cara, né? Então foi bem complicado ali, né? Foi tenso. Aquele ano foi um ano ruim, né? Para todo mundo. Né? Para brasileiro, principalmente, mas para o piloto, ver um cara que estava ali acostumado e não está mais, é complicado. Na verdade, além do Briatore ter falado justamente que o Schumacher tinha um pôster do Senna há 3, 4 anos atrás, ou seja, via ele como um ídolo, porque o Senna, de fato, era o ídolo da época. Na morte do Ayrton Senna, em 1º de maio de 94, no GP de Imola, o Schumacher ganha a corrida,
pergunta como que está a situação do Senna e não deixa ter a festa do champanhe. Não tem a champanhe. Celebração do pódio, mas não tem o champanhe. Não tem o champanhe. E a FIA, como sempre, dando aquela, tá bem, tá em coma, um estado difícil, mas a gente já sabia que não, é que ela não pode declarar que houve a morte. Quer dizer, ela deve declarar, mas se ela declarar não tem corrida, né? Teve a morte dentro do GP. Então eles sempre ficam nessa de, tá no hospital, tá bem, tá mal, mas a gente sabia que o negócio não estava bom. Não estava bom. E, na verdade, essa questão da morte do Senna, eu não sei se para você foi também uma surpresa, mas para mim foi uma surpresa as câmeras que o documentário trouxe, que foram câmeras novas, cenas que eu não havia visto ainda, o Senna de perto ali sendo carregado. Carregado naquela lona, que em vez de uma maca... Eu não tinha visto aquilo, Não, e sem... Porque as cenas até então que tinham do Ayrton saindo do carro, do resgate, tinha sempre alguém com um pano em cima para proteger, né, a imagem do piloto. E nessa não, nessa ele mostra ele sendo carregado ali até o helicóptero e sem ninguém cobrindo. É lógico que não dá para ver, deve ter tido alguém que deu pausa, zoom, mas eu não fiz isso. Também não. É meio mórbido, mas é cena inédita, realmente, eu não tinha visto. Eu acho que é cena inédita. Aquilo ali eu nunca tinha visto, ou eu não sei onde eles conseguiram, mas foi bacana. É estranho falar, mas é legal ver que tem outras imagens, né? E devem existir ainda outras que a gente não tem acesso. Para mim também foi inédita essa cena, eu nunca tinha visto essa questão do acidente do Senna naquele ângulo ali e carregando daquela forma ali. Aí, justamente, vem uma questão muito interessante do documentário, que é o depoimento do Schumacher muito emocionado após a morte do Senna sobre voltar a correr. Se você quiser comentar aí, pode ficar à vontade. Não, foi até essa. Impressionante, né? Eu acabei adiantando um pouco, mas era essa que o pessoal falava que era lágrima de crocodilo, né? Mas é aquilo. Eu falei, eles eram adversários, mas existia um respeito, existia admiração do Schumacher pelo Senna. E o Senna, por mais que se sentisse ameaçado por um novo talento que surgia, ele sabia reconhecer que o cara era bom, né? Então, acho que a animosidade ficava mais assim por parte nossa do que deles até. E um destaque que eu queria abordar aí também quanto à morte do Senna em 94, depois teve o GP de Silverstone, na hora do GP de Silverstone, o depoimento do Schumacher falando que ele passava com um carro esportivo, um carro comum, e pensava, eu posso morrer aqui. Nessa curva eu posso morrer. E sabe, isso foi muito marcante ali, porque realmente você vê porque o Senna, ele era tido, na verdade, até por nós brasileiros principalmente, mas não só por nós, mas pelo todo o cenário do automobilismo, o Senna era como uma espécie de entidade, de super-herói. Todo mundo via ele, até o Schumacher existir, todo mundo via o Senna dessa forma. E aí ninguém imaginava que aquele acidentezinho pequeno iria matar o Ayrton Senna. Iria matar, Porque teve acidentes piores, que não causou nada ao piloto, entendeu? Exatamente, Mas a gente sabe que no caso do Senna até hoje não foi a pancada, e sim foi uma barra de direção que atravessou a viseira, né, e comprometeu a atividade cerebral, tudo. Então, porque eu acho que a célula de sobrevivência depois mostram também a Williams dele voltando para o box, o cockpit está ali, está íntegro, né? Está íntegro, não houve uma quebra, assim, nada quebrado, estava ali, avariado, mas você vê que aquela célula de sobrevivência estava inteira. Mas o grande problema foi o que veio voando, como a mola que eu costumo falar, a mola do carro do Rubens que pegou na viseira do Massa. O carro é todo protegido, mas vem algo de algum ponto que conseguiu achar uma fresta ali entre a viseira e o capacete. Esse que é o problema. É impressionante. Seguindo, tem a primeira vitória na Alemanha, 95, no documentário. Se eu não me engano, o primeiro piloto alemão a ganhar na Alemanha. Na Alemanha, Sim. E engraçado dessa cena, eu vou até te perguntar, porque talvez você tenha alguma opinião formada ou saiba o que aconteceu de fato, que eu não sei.
tem um fã que tenta entregar de toda forma uma bandeira da Alemanha para o Schumacher e ele não pega essa bandeira por nada nesse mundo. Eu não sei se você chegou Nossa, eu passei batido dessa, eu não reparei, não vi. Quando ele ganha no GP da Alemanha e chega um fã lá, atravessa, né, a área lá, vai tentando entregar uma bandeira da Alemanha de tudo quanto é jeito para ele suspender, para ele erguer a bandeira, e ele não aceita a bandeira de jeito nenhum. E aí eu não sei o que se trata. Se alguém souber aí, pode comentar no chat, pessoal, se vocês souberem, mas eu não sei por que dessa cena. Então, pode ser, que eu vou viajar agora, tá? Vou viajar. Pode. Teoria da conspiração. Quem fazia muito isso era o Senna, de pegar a bandeira. Sim. Às vezes ele não quis fazer para justamente não ser taxado de, olha lá, tá imitando. Olha lá, ó, tá fazendo igual. Não sei, tô viajando, tá? Pode ser. Tentando encontrar uma explicação. Vale sim, é válido. E aí, seguindo, aí vem para a disputa com o Damon Hill em Adelaide, na Austrália, né? O GP da Austrália. E aí um ponto separava os dois do título do campeonato, por isso que eu anteriormente te falei que seria o campeonato de Senna e Schumacher, seria 94. E aí, o mais interessante é ver a declaração do Damon Hill. Tipo, uma declaração de que ele fez o que tinha que fazer. Será que eu não faria o mesmo? É mais ou menos isso, né? Rapaz, não conhece as palavras, mas isso. Aquilo ali foi uma passada de pano que o Damon Hill deu para ele, né? O Damon Hill meio que chancelou aquela atitude. É uma atitude antidesportiva, me desculpa. O Schumacher foi aquilo que a gente falou, ele jogou o carro em cima do Hill, mas porque antes ele já tinha perdido o controle do carro. Ele viu que o Hill ia passar por ele, iria ser campeão, e ele fez aquilo numa curva. Cara, aí o Hill, que foi a vítima, passou o pano, perdoou e disse que ele fez o que tinha que ter ser feito. Não sei, cara, não sei se é respeito ao Schumacher, o que fez ele falar isso, mas eu acho que o Hill não precisava falar isso. Né? E o que eu mais acho interessante da cena é o seguinte, o Schumacher perde o controle, sai da pista, e quando ele volta, ele já volta tentando limpar os pneus na pista como se não tivesse mais ninguém. Ele estava correndo sozinho ali. E aí, quando ele vai fazer a curva ali, ele pega... Aí, uma coisa que eu acho interessante, até vou abordar agora, eu acho que essa questão do Damon Hill foi justamente pro Damon Hill justamente querer, assim, dar essa moral pro Schumacher. Vou tentar explicar o porquê. Nós vamos falar agora da Ferrari, do contrato dele com a Ferrari. Não pegaram o Villeneuve para entrevista, para falar do acidente. Exatamente, porque... Tá me entendendo? O Damon Hill sim, mas o Villeneuve não? Ou será que o Villeneuve se recusou? Sim, não sei. Pode ter isso, né? O Villeneuve pode ter falado, vou dar depoimento nada, esse cara tentou... E se eu for dar depoimento, eu vou dar contra. Exatamente. É porque essas coisas às vezes são acordadas. Pô, olha só, a gente vai fazer um documentário sobre o Schumacher, pô, tem como você dar um depoimento positivo sobre ele? E o Villeneuve pode falar, cara, não tem nada positivo para falar dele. Vai saber, né? Vai saber. Porque era até um dos meus questionamentos do que eu notei. Eu falei, muito engraçado. O Damon Hill vai lá, fala bem do Schumacher, mas o Villeneuve, eles contam a história, mas o Villeneuve não é chamado para falar. Exatamente, é verdade? Exatamente. Aí, avançando, a gente viu que o Schumacher tinha proposta para renovar na Benetton. Ou o McLaren também chegou a proposta, mas ele quis um desafio de pegar uma barca furada, que não ganhava um título de pilotos desde 79 e construtores 83. E aí ele vai e se junta à equipe Ferrari. Uma questão muito importante, eu acho muito relevante, até você comenta comigo aí, que é o seguinte, eu vi que nesse contrato com a Ferrari, uma peça fundamental para trazer o Schumacher foi a influência do Niki Lauda, que na época trabalhava na Ferrari. Era consultor lá. Sim. E também, você sabe quem que o Niki Lauda foi uma grande influência para fazer um rapaz sair da McLaren e ir para uma tal de Mercedes? Exatamente. O Niki Lauda tem muita coincidência, né? É um poder de persuasão grande, né, o Niki Lauda. Que ele conseguiu fazer o Schumacher e trouxe Hamilton. Eu costumo falar que o Niki Lauda só não
o único insucesso da vida dele foi o período na Jaguar. Ele foi até demitido porque não teve como. Mas o cara era bom, o Nick Lauda era bom. E foi um pivô aí importante aí para uma peça importante para levar o Schumacher lá para a Ferrari. E aí, como a gente disse, o Schumacher aceita muito desse desafio, inclusive alguém até no documentário lembra dos tempos dele de kart, falando que ele corria com os piores pneus, então está na hora dele tentar essa reconstrução da Ferrari. E aí começa esse período de Ferrari aí que a Ferrari realmente estava muito ruim, o carro, né? Exatamente. Mas você vê que foram longos anos até ele ter êxito com aquela Ferrari, né? Com a Ferrari. O pessoal da Ferrari, até aparece o Ross Brown, né, falando, o pessoal já estava meio que a paciência indo embora. No quarto ano eles já estavam chegando em cogitar o Hackney, né, o Mika Hackney. Que eles falaram, olha, se não foi até agora, né, e aí é que o documentário mostra, eu achei assim, se você for olhar com outros olhos, o documentário mostra esse lado da Ferrari do primeiro ano até o primeiro título, né? Mostra ali o sofrimento, mostra aquilo que eu falei dele ficar depois do horário trabalhando, da Corina, a esposa dele, falar que não tinha final de semana, eles comiam uma pizza lá mesmo, um pedaço, uma massa, um macarrão, alguma coisa, porque ela não tinha mais vida social, porque ele estava sempre lá, desenvolvendo o carro. E mostra muito isso, né? Mostra o Schumacher batalhador, trabalhador, que ficava até tarde nos boxes trabalhando para desenvolver o carro. E em contrapartida, quando ele começa a ganhar os títulos, o documentário dele não mostra, até te mandei escrito hoje, né? Simplesmente a temporada de 2002 foi sensacional e não mostra nada, né? 2004, parece que ele enfileirou títulos um atrás do outro, foi assim, ó, fácil, né? E na verdade isso foi uma das críticas que tanto eu tenho aqui anotados para o final, assim, e realmente isso, assim, focou muito pouco nos grandes títulos do Schumacher com a Ferrari. Mas, de antemão, no que você falou muito bem aí da questão da pessoa Michael Schumacher aí nesse tempo de Ferrari, você falou da Corina, que é excelente mesmo, e a questão também de estar até 10 horas da noite ali com os mecânicos. E a gente não vê isso mais. Isso é piloto raiz. Isso é Michael Schumacher. É um dos melhores de todos, não tenha dúvida. Exatamente. Mas tem outra coisa que eu achei muito interessante. Não sei se você chegou a fazer essa anotação aí. Ele criou um ambiente leve na equipe, que ele sabia o nome de todos os funcionários, elogiava a comida do cozinheiro, sabia o nome das esposas dos funcionários. Então ele criou um ambiente ali que todo mundo era por ele, entendeu? A equipe toda trabalhava por ele, porque o cara era muito educado, ele elogiava o cozinheiro, ele elogiava o mecânico, ele perguntava da esposa, como é que tá a esposa do fulano, do ciclano. Sabia tudo, estava por dentro. Ele criava um clima ali de família, né? Ele criava um clima, ambiente familiar ali. E depois colheu os frutos, né? Colheu exatamente, muitos frutos. Exatamente. Aí teve aquela questão do Villeneuve com o Schumacher, né, em 97, que ele foi desqualificado, né? Desqualificado. E não admitiu o erro, né? Não. Os grandes gênios têm esse problema, né? Até o empresário dele vai falar de signo e tudo, ele é capricorniano. Capricorniano. Eu não entendo de signo, mas o capricorniano sabe como que é, aquela história. Sabe como que é? Não sei, fala. Eu tenho uns amigos que falam assim, mas fulano é virginiano, você sabe como é? Eu falo, não sei, fala. Fala como que é. Aí ele fala, capricorniano não pede desculpa, capricorniano não... E ele não admitiu, né? Ele foi zerado, e vergonhoso isso, né? Se perder todos os pontos, né, do ano. Mas ele não admitiu, na cabeça dele, como eles falam, na cabeça dele, lá na sequência do Rio, o pessoal fala que na cabeça dele, o Rio é que estava errado. Não, o Villeneuve. Desculpa, o Villeneuve que estava errado. Não estava. Desculpa, não estava. E aí a gente pode até emendar isso com o GP da Bélgica de 98. Com o Coulter também, ele não assume nenhum pedaço da culpa, novamente. E o Coulter fala, cara, você bateu atrás, cara.
Eu não dei ré em você, falou assim. Exatamente, exatamente. Cara, aquilo ali é aquela cena antológica dele, ele ir partindo pro boxe lá, Querendo pancar. querer espancar o Coulter, né, na briga, e tem o pessoal deixa disso, não deixa acontecer. Mas realmente, ali, cara, o Coulter, uns até alegam que o Coulter fez de propósito, reduziu de propósito, mas também não acredito, eu não sei, vai saber o que passava na cabeça deles ali, mas ele que bateu atrás, e quem bate atrás normalmente tem culpa. Sim, sim. E o Coulter, lembrando, gente, que isso aí, essa questão, o Coulter é amigo do Schumacher. Então, pra você ver, a Uhum. disputa entre pilotos ficavam dentro da pista, fora da pista eles dançavam juntos, compartilhavam churrascos, bebiam juntos, Exatamente. né? Era festa, comemoração, tudo junto. E o Coulter, eu não sei se você chegou a ver, o Coulter pergunta, você quer me matar, né? Você quer me matar quando ele vai pra cima lá dos boxes? Cara, E assim, e é ele muito, muito brabo, foi muito brabo ali. É uma cena que faz parte da história da Fórmula 1. essa hora eu achei um pouco incoerente do documentário, vou te falar a minha opinião. Porque o que que Uhum. acontece? Uma cena antes desse GP de 98 da Bélgica aí, com o Coulter, mostra o GP da Espanha de 96 e mostra uma corrida impecável do Schumacher, com um carro muito ruim, que era a Ferrari de 96, Uhum. ganhando na chuva, Ele fazendo ganha. várias ultrapassagens. E aí, pessoal, ele é o cara na chuva. Aí coloca assim lá no documentário. E logo depois, pega uma corrida na chuva, na Na Bélgica, na chuva qual que ele. que ele não foi tão cara assim, eu acredito que ele errou e bateu na traseira aí É, do, é do Coulter, né? o roteirista desse documentário não arruma emprego tão cedo, né? Para evitar esses erros. Né? "Ô, tu fala, o cara é bom na chuva, depois tu mete uma cena do cara na chuva batendo, ele Do não é ca... bom, pô. Ju- Aí o cara pode falar, não, que Justamente isso. até os bons erram, né? Ah, muito bom. Aí vai seguindo, tem um acidente dele em 99, que ele quebra as Quebrar pernas, as né? Mas pernas, é. o alívio foi quando ele deu aquele aceno ali para a esposa, para os Uhum. fãs, aí viu que estava tudo bem com ele. E aí chegou um momento, que é o que eu vou deixar até você, acho que é uma crítica sua, então eu vou deixar você explanar bem. 2000 a 2004, 5 anos de títulos do Michael Schumacher. Nada, praticamente nada. Nada. O documentário fica meio en passant, né? Assim, eles deixam. Eles pulam, na realidade pulam. Eu acho que deveria fazer assim uns vídeos assim com um ano passando, entrando na tela, 2000, 2001, 2002, e cenas desse ano, porque por mais que ele ganhou corrida, ele teve um recorde lá de 13 vitórias consecutivas, se eu não me engano. Os recordes também não foram tocados. Tudo bem que o Hamilton já quebrou vários recordes, mas quem estabeleceu foi ele. E isso tudo foi deixando. Parece que ele realmente enfileirou títulos assim, ó, 1, 2, 3 foi fácil, foi pé nas costas. E a gente sabe que não é. Não, né, tem os fatos, tem os acontecimentos durante as temporadas e o documentário meio que pula isso, né? Assim, de um estalo, se você piscar o olho, você passa esse período, daqui a pouco já está falando da aposentadoria dele, né? Que É, ele vai se retirar. Aí eu falo, poxa, mas já cadê isso? Cadê aquela grande temporada de 2004, de 2002, que foram temporadas bacanas? E não tem. É isso que é o problema. na verdade, eu vou até te instigar aí, porque foi um comentário que você falou para mim no direct, muito interessante, que eu, na verdade, não havia notado e nem tinha passado pela minha cabeça, que é uma questão aí da morte, né? Foi da mãe, né? Isso Mas se você é. quiser, pode explicar melhor, porque você vai saber abordar melhor Então, aí. em 2003, isso é o que eu li, né? E aí eu fui, porra, eu lembro disso. Aí eu fui ver. Em 2003, no GP de San Marino, eles correram, eles souberam da morte da mãe e correram, ele e o Ralph, né? E aí eu achava que isso era interessante explicar, né? Que Com o cara certeza. foi correr, né? Mesmo sabendo da morte da mãe, teve pódio, ele foi, não teve champanhe, não teve comemoração, assim como lá do Senna, né? E ele, dali depois ele foi pro velório, né? Foi pro enterro da mãe. Mas assim, o documentário também deixou isso passar, entendeu? Não tocou nesse assunto. Eu acho que já que está abordando o homem Schumacher, né? Podiam ter abordado isso. Mas
Nem o Ralph. Podia ser o Ralph falar isso, ficaria bacana. O irmão, eu lembro que nós, né? Mas também não foi comentado. Excelente esse comentário seu, excelente mesmo. Aí vem a cena do recorde do Senna, né? Que ele chorou, ele ficou Isso, muito emocionado de ter passado o recorde de vitórias do Senna. Foi 31, se não me engano? Exatamente. 31, né? Eu acho que é isso, Acho que é 31 vitórias, E ele chora. O Senna tem 41. Tinha 41. Então 41, desculpa. 41. Tinha passado 41 vitórias. Exatamente. E ele chegou a 91. Né? Ele ganhou umas 50. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. É um piloto extraordinário. Aí, logo já fala da aposentadoria dele, a primeira aposentadoria em 2006, porque ele queria priorizar a família. Vem uma fase Mercedes, que eu vou te falar, eu até anotei aqui, a fase Mercedes tá na hora 1h38 e vai até 1h41. Foram 3 minutos do documentário apenas para falar da fase Mercedes. Então, assim, falar da Mercedes. Não sei nem o que eu vou falar da Mercedes do documentário, porque foram 3 minutos, então não dá nem para falar na live. Mostra assim, uma apresentação do carro entrando, tipo o lançamento de modelo, né? Que entra o carro, fumaça, os pilotos, fala disso e acabou. Né? Ele acenando para a torcida da aposentadoria, de novo. Exatamente, mas só deixar claro que eu vi gente falando, ele não ganhou nada na Mercedes, mas o projeto da Mercedes era trazer ele para alavancar o nome da equipe, né? Até porque ele foi bancado, ele começou sendo bancado pela Mercedes, então a Mercedes trouxe o nome Schumacher, isso ia trazer, igual o Pini fez com o Alonso, trouxe o holofote, trazia matéria de jornal, trazia muita coisa, e o projeto da Mercedes não era chegar e ganhar, era chegar, entender tudo o que estava acontecendo, se estruturar para aí sim ganhar disparado, né? Mas realmente, no documentário é muito pouco que se fala da Mercedes. Pelo tua contagem foram 4 minutos, né? 4 minutos, ou 3 ou 4 minutos falando. Não dá mesmo. E aí os últimos 10 minutinhos do documentário foi o acidente em Meribel, na França, né? E 29 de dezembro de 2013. E aí, nessa questão do acidente, até se você quiser também falar, fica à vontade, é muito importante, eu queria ressaltar o papel da Corina nesse documentário. Impressionante a esposa que está do lado ali em todos os momentos, nas vitórias, desde a primeira vitória do título até agora, em 2021, ao lado dele ali. Só que foi um final que eu achei muito triste. Vou explicar por quê. Pelos depoimentos da Corina, do Mick Schumacher, da filha, que eu esqueci o nome aqui agora, eu acho que não traz para a gente um estado de melhora, um quadro de melhora. Eu acredito que ele ainda está num quadro bem vegetativo. Assim, até para falar da Corina, até quando ele é campeão no Japão, ela chega ali de bonezinho, parece até que não querem deixar ela chegar, né? Ela meio assim, ela chega lá no alambrado, lá beija ele, então ela tá do lado dele em todos os momentos. Lógico que ela não ia abandonar. Pô, lógico não, tem muita gente que abandona o outro quando a situação é assim, mas ela ficou ali, firme e forte do lado dele. Dá para ver na voz dela que ela fala, ele ainda está com a gente, mas parece que ele não tem consciência, né? Assim, pelo jeito que ela fala. E quem já teve a oportunidade de conhecer alguém com esse problema de coma grave, dano cerebral, sabe que a pessoa não volta, não volta ao que era. Perde massa encefálica, compromete movimento, compromete raciocínio, uma série de coisas. Ele pode estar vivo, ele pode às vezes abrir o olho. Eu não sei se ele tem quadro de... ele ficou tetraplégico, paraplégico, ou se ele tem movimento. Mas, normalmente, pelo que ela falou ali, ele está vivo, está entre eles, mas não é um estado que tenha interação com ele, dele falar, tudo, deve abrir o olho. E isso é uma grande vitória, às vezes, porque o cara fica em coma 5 anos, 6 anos e abre o olho, volta, né? Isso para a família, isso é uma grande vitória. E eles vão manter ele vivo e enquanto puderem fazer isso, eles vão fazer.
eu até cheguei a anotar aqui, só para enriquecer o nosso debate, que ela falou o seguinte: Michael está aqui de forma diferente, mas está. Isso nos dá força. Então a gente vê que não é um quadro tão animador, né? Uhum. E o Mickey falou assim: os momentos em famílias não acontecem, mas nem em menor grau, e isso não é justo. Então, assim, a gente vê que não tem um quadro tão de melhora, né? O que deve ter naquela casa é um quarto hospitalar para ele, com todos os equipamentos hospitalares, tudo, uma equipe médica que cuida dele, e a família vive a vida. Ele, aniversário, ceia de Natal, essas coisas, não tem essa interação, né? Por isso, às vezes, fala que isso não acontece. Por incrível que pareça, tinha gente que achou que ele ia aparecer no documentário, né? Eu sabia que não, isso eu sabia que não ia acontecer. Pecado. Isso eu sabia que não ia acontecer, até porque durante vários depoimentos lá do Jean Todt, que é outro que eu achei que foi mal explorado no documentário, a galera toda fala que ele era muito reservado, muito reservado. Sim. E a tradição também, o povo alemão é um povo mais fechado, mais na deles, e ela não ia fazer essa exposição a troco de dinheiro nenhum, não ia fazer. Então, acho que o documentário entregou o que se propôs. Alguns pontos que nós falamos aqui como fãs de Fórmula 1 seria legal ter. Infelizmente não teve, mas eu acho que a Netflix e a produtora podiam ser um pouco mais ousados e estender isso para 3 episódios, fazer um negocinho um pouquinho, e aí esmiuçar um pouco mais, né? Fazer uma minissérie, né, de 4 capítulos seria bem bacana. Concordo plenamente com você. Agora que nós exploramos todo assim, o documentário em si, você quer comentar alguma coisa que você acha que faltou? Pode ficar à vontade. A pergunta que não quer calar: o que o Mark Webber está fazendo nessa série, nesse documentário, gente? O que o Mark Webber está fazendo ali? Gente, de onde tiraram ele? Porque não foi companheiro de equipe. Não tem vínculo. Pois é, eu fiquei... Nossa senhora, né? Não era melhor pegar o Rubens Barrichello? Não sei, um outro companheiro de equipe, o Rosberg, o Nico Rosberg, que é compatriota dele, e correram lá na Mercedes, né? É isso, a primeira indagação é essa. Sim. E aí pode continuar, depois eu faço o meu. Não, aí depois a temporada de 2000, o negócio da mãe dele, 2003, que eu já comentei, a temporada de 2002 e 2004, achei muito resumido, né? E a questão do Jean Todt, que é um cara que tem o cara sabe muito, né? O cara era chefe da Ferrari ali, junto com o Ross Brown. Acho que eles tinham muito para falar. E pode fazer suas considerações aí do que você acha que faltou, pode fazer as considerações aí. Eu achei, vamos lá. Eu achei a questão, omitir a morte da mãe, temporada 2002 e 2004, que foram temporadas bem bacanas da Ferrari. Pouco se falou desses 5 títulos, né? Parece que foi tudo muito rápido, né? E o Jean Todt, que era um cara que vivia com ele, era chefe da equipe, né? Eu acho que podiam explorar um pouco mais o Jean Todt. O empresário dele também é um cara que atuava nos bastidores e nós não víamos. É um cara que tem bastante espaço, né? Ele fala bastante. E eu acho que o outro que poderia ter era o Jean Todt. Assim, é basicamente isso. Mas eu acho que é um resumo, né? Um resumão que fizeram da vida dele sem os títulos, para mostrar o cara antes de ser o cara, né? Eu acho que foi isso que tentaram fazer. Como eu disse, vale a pena? Vale. Você que está chegando agora, acompanhando Fórmula 1 agora, é quase que obrigatório você assistir esse e assistir outros documentários, como o do McLaren, como da Williams, como do Senna. São documentários muito bacanas, bom de se assistir, e esse entra para a lista de filmes obrigatórios para fã de Fórmula 1. Com certeza. Aí, o Somos F1, o Egleison está falando que o Mark Webber trabalha na Sky Sport e na Fórmula 1. Pode ser essa influência aí. Pode ser. E arrumou um cachezinho ali para falar. Justo. Eu vou fazer as minhas considerações e você pode ficar à vontade para comentar também. Tranquilo. A primeira consideração que eu queria abordar, até cheguei a conversar com você no direct, a ausência do Rubinho. Tá certo que não falou nada de 2000, 2004, mas o Rubinho foi um fiel escudeiro para ele ali durante 3 ou 4 temporadas na Ferrari. E assim, você tem alguma teoria aí? Pode
Pode ser achismo mesmo, da não participação do Rubinho? Eu acho assim, como não falaram do Rubinho, não falaram de outros companheiros dele, né? Assim, eu sei que dentre todos os companheiros, o Rubinho foi o que contribuiu mais para os títulos dele. Lembre-se aí da Áustria. Hoje não, hoje sim, né? Lembre-se disso. Eles tinham uma convivência bacana na pré-temporada que a Ferrari fazia lá nos Alpes. Eles tinham um bom entrosamento, sempre juntos, pódio com peruca, né? Sempre bacana. Mas realmente faltou. Mas eles acho que não queriam abrir para essa galera, eu acho, para companheiro de equipe. Mas eu acho que um Rubinho faria uma diferença maior do que um Weber, entendeu? Porque o Irvine chegou a participar, né? O complicado é isso, né? Pois é, o Irvine participou. Então, eu acho que a questão do Rubinho, será que foi o Rubinho que não quis? Ou nem foi chamado, né? Tem muito, porque vai saber, né? Eu acho assim legal que daqui a algum tempo começa a pipocar algumas histórias, né? O porquê que não aconteceu. Sim. Né? Uma outra questão também que eu anotei aqui foi a Áustria 2002, você acabou de falar aí, você narrou aí muito bem a Áustria 2002. Também não foi falado no documentário, eu acredito que talvez não foi falado porque isso é uma história que talvez prejudique a figura de Michael Schumacher, né? Porque a Áustria 2002 não é orgulhoso, né, para o Schumacher o que aconteceu, né? Não é. Então pode ser que seja isso. Outra questão que eu anotei aqui foram as disputas com o Alonso. Nada no documentário, mas eles tiveram disputas ferrenhas, disputas bonitas ali com o Alonso e não foram mencionados. Se você for analisar, poderia ser colocado mesmo o Alonso como o Schumacher do Senna. O Schumacher foi para o Senna, era o Alonso para o Schumacher. Né? Assim, meio que chegando, era um novo talento também, com ímpeto chegando. Isso não é nem colocado, né? nem falam nada. O Jonathan que falando Piquet não foi chamado. Jonathan, Piquet... Já que o Jonathan falou do Piquet, uma outra consideração que eu tenho para falar aqui. Sobre o Piquet, é o seguinte, logo no início do documentário, acredito que a maioria assistiram aí, quando foi falar do jovem Michael Schumacher chegando na Fórmula 1 com grandes nomes, aparece uma foto do grid de, se eu não me engano, 91, falando de Ayrton Senna, de Alain Prost, de Nigel Mansell. Isso, era tem nessa foto. Então, e nessa foto tem Nelson Piquet com Roberto Moreno em cima. E não menciona o Piquet, um tricampeão mundial. Exatamente. Aí, Netflix, você me quebra. Exatamente. Até porque 91, eu tenho até uma postagem que eu fiz essa semana, mas eu só vou postar lá para novembro ou dezembro, não sei, da temporada de 91, que se você for ver, o Schumacher não era o campeão, né? Não era, mas ele estava iniciando. Mas você tinha o Schumacher, você tinha o Prost, você tinha o Senna, você tinha o Mansell, né? E o Piquet, né? 5 grandes nomes ali. E essa temporada... Não, isso, essa temporada foi marcada por algumas coisas. Eu sei que o documentário não ia entrar nisso, né, nesse tema, mas para quem está aqui, já que eu estou falando de 91, demissão do Prost, a vitória heróica do Senna no Brasil, o tricampeonato do Senna e a aposentadoria do Piquet. Tudo em 91. Né? E tem uma questão. Eu acho que a Netflix fez muito errado nessa parte, porque o que acontece? Tem grandes nomes ali, como Alain Prost, tudo bem, tricampeão à época, Senna ia ganhar o campeonato. Era bicampeão. Era bicampeão. Nigel Mansell não tinha nenhum título de Fórmula 1. Era apenas o leão ali. Né? E aí você pega um Piquet tricampeão, aí por isso que às vezes eu acho que tanto a mídia quanto... muito por conta também da pessoa Piquet, do jeito dele de ser, ignora muito os títulos e os feitos do Nelson Piquet. Inclusive a Netflix. Exatamente. Nessa parte. Eu fiquei bem chateado com relação a isso. Mas, assim, voltando à questão, eu já falei, mas eu vou... Não, só o Jonathan me responde. Não, o Jonathan me lembrou aqui que o Piquet era companheiro do Schumi, em 91. Foi. Porque ele substituiu
o Bertrand achou lá que era o segundo piloto. Exatamente. É verdade. Mas se não Verdade. falaram do Rubinho, que ficou quase 5 temporadas com ele, não iam falar do Piquet, que ficou uma. Né? E olha lá. Não, sim. Uma não, meia, né? Meia, porque ele não correu por lá inteira. Sim. Uma outra questão que eu notei aqui, estou terminando, pessoal, pode ficar tranquilo, é que eu já tinha falado para você, é o seguinte, a questão talvez do falar bem do Schumacher, porque chama Damon Hill para explicar o acidente de 94, mas não chamam o Villeneuve para explicar 97. Então é uma questão que fique no ar aí, o que vocês acharem. Eu acho que o Villeneuve não quis. Eu vou falar mal, se eu for, eu vou falar mal. Não me chama, não me chama. Se me chamar, eu prejudico o comentário. Exatamente. Somos F1 aqui falando do Rubinho com Schumacher 6 temporadas. Foi 6? Eu achei que era 4. Ele tá aqui, acho que tá falando disso, 6 temporadas, acho que aqui. Eu não, teria que olhar aqui com calma para saber se foram 6 mesmo. Mas, assim, as considerações que eu fiz foram essas. Tem uma última aqui que é muito legal. Olha, eu não averiguei essa, então, se eu tiver errado, podem me corrigir. O pessoal, geralmente fã de automobilismo aí, fã de Fórmula 1, sabem muito, manjam muito e dão aula pra gente aí. Eu vi no perfil do Thiago Mendonça, no stories dele, uma parte do documentário fala da agressividade do Schumacher. Mas na hora de falar da agressividade do Schumacher, a ultrapassagem que aparece em vídeo é do Rubinho Barrichello. Isso procede? Eu acho que procede. Ele botou a foto, né? Como dizer, ele matou a cobra e mostrou o pau lá, né? Justo, muito legal, né? É a foto do carro do Rubinho e eles falando sobre o Schumacher botou o Rubinho. Aí eu até vi os comentários. Tem um cara lá, tem outros, é que eu não printei, mas vou printar, né? Então, acho que tem outras falhas na série. Esse editor da Netflix, a gente comentou daquela corrida da chuva de 96 e comparando com 98 logo em sequência. Agora tem essa aí que é o Rubinho no documentário, né? Exatamente. E eu fiz as minhas considerações que eu acho que o que faltou do documentário, o João está falando que é o capacete do Rubinho, então está devidamente comprovado. E, assim, 0 a 10, que nota que você dá para o documentário? Bom, com base nos documentários que eu já assisti de Fórmula 1, eu dou nota 8 para ele. A minha nota também. E eu explico porque não chega ao 9 ou 10. Eu acho que o 10 é a perfeição, é aquele documentário em que você não fica com questionamentos. E a gente viu aqui vários questionamentos, né? Por que isso? E eu não sou nem um fã ferrenho do Schumacher, mas eu senti falta de coisas que um fã de Fórmula 1 sentiria. Imagina um fã do Schumacher, o quanto ele não sentiu falta de algumas coisas. Então, acho que quando um documentário te gera uma opção de questionamento, assim, mas faltou isso, por que não teve isso? Por que não chamou fulano? Por que esse cara tá e um Rubinho não tá? Entendeu? Então, por isso não vai o 9 e o 10, mas ele também 8, porque ele está acima de alguns outros que eu já assisti, que já me deixaram mais questionador. Então, eu acho que é uma produção bem feita. Foi o que eu falei, a proposta era mostrar a criança, o adolescente e o cara que chegou à Fórmula 1, o pai, o filho, o irmão. Eu acho que a proposta foi essa. A proposta não foi fazer um documentário sobre os títulos do Schumacher, e sim sobre a vida. Né? Lógico que chega um momento que a Fórmula 1 e a vida dele se unem e você não tem como se separar. Mas eles tentaram dar um foco maior foi o que eu falei, até os grandes títulos. Quando ele chega, o primeiro título eles dão destaque, o segundo, mas os títulos da Ferrari eles mostram mais a construção para se chegar ao título. Depois que ele ganha o primeiro, que mostra a cena no Japão, ele comemorando, não mostra mais quase nada. Então minha nota é 8. Então, a minha nota jurado também. Aqui, tô igual o jurado. Mas tem que ter pra gente. A minha nota também é 8. E vai muito, 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 muito nas mesmas considerações que a sua. Eu acho que abordou muito, por exemplo, eu não escondo para ninguém, sou muito fã do Senna. Mas abordou uma quantidade de minutos do Senna
superior, por exemplo, aos títulos de 2000, 2004 do Schumacher. Então, nós temos um documentário do Senna, tá me entendendo? Então, aborda muito a fase do Schumacher não campeão, do Schumacher garoto prodígio ainda, foca muito no Ayrton Senna, foca muito em outras questões que não seja o Schumacher campeão ou o Schumacher vencedor. Então, e aí quando a gente chega no Schumacher vencedor, a gente se decepciona. O início do documentário, para mim, é impecável, perfeito. A gente vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando a gente fala agora vai pegar fogo. Né? Não pega fogo. Então, eu acho que omitiu muito essa questão, principalmente de 2000 a 2004. Queria também umas disputas com o Alonso aí, como eu disse, que tiveram várias disputas excelentes. Então, por essas omissões, a minha nota é 8. Talvez a dica que você deu mais cedo seria o mais interessante. Fazer isso em 3 episódios, 4 episódios, com calma. Faz uma micro-temporada aí, sabe? De uma série chamada Schumacher. Seria melhor do que um documentário aí de 1h52 apenas, entendeu? Exatamente. Até dando um exemplo, no Amazon tem uma série lá chamada Grand Prix, que fala da McLaren, da pré-temporada deles construindo o carro, Alonso, Van Dorn. São uns 4 ou 5 episódios, é bem rápido. Então, acho que poderia fazer nesse modelo. Sobre a grande aparição do Senna, eu trabalhei um tempo com propaganda, com marketing, com mercado, essas coisas, e eu até entendo a Netflix querer explorar a imagem do Senna. O Brasil é um grande consumidor da Netflix. A Fórmula 1 tem um crescimento no Brasil. É um dos poucos países que a Fórmula 1 é de graça na TV. E o público falou Ayrton Senna, as pessoas se ligam, se automaticamente levam elas a um lugar do herói, do campeão, uma imagem boa para o público brasileiro. Então, você, numa série, você colocar o Ayrton Senna, é certo das pessoas irem assistir, entendeu? Então, às vezes, é o marketing também funcionando ali. Foi o que você falou, o Senna tem mais destaque do que outros momentos da carreira do Schumacher mesmo. O Senna tem mais destaque, aparece mais do que outras coisas que deveriam aparecer, às vezes. Mas aí eu acho que é isso. Né? Assim, no que tange ao documentário de Schumacher, pela minha parte, que nós esgotamos. Assim, eu falei o que eu deveria falar sobre, e você também falou super bem. Vou pegar alguns comentários do pessoal aqui para a gente estar... Fórmula Brasil, tem um documentário do Alonso na Amazon também. Mas esse documentário do Alonso, se eu não me engano, não fala de Fórmula 1. Né? Não fala. Eu não assisti, mas não fala de Fórmula 1. Fala do rally, fala de uma opção de coisa, mas não fala. Eu até desanimei de assistir, tá? Eu assisti por causa disso também. Já saiu o segundo, né? Mas eu nem procurei para assistir. Lá no Amazon eu assisti esse da McLaren, é bem bacana. Não falaram do Jos Verstappen, Herbert, Villeneuve. A Villeneuve falou um pouquinho. O Verstappen, pai, não tem relevância muito para a Fórmula 1. Convenhamos, Jonas. Eu acho que o maior feito do Jos Verstappen é ser pai do Max Verstappen. Acho que não tem relevância. É um piloto muito mediano, muito mediano. O carro pegou fogo, bacana aquilo. É isso. A carreira do cara se resume ao carro pegando fogo. O Jonathan aqui falando que não falaram do Montoya, aquele pega deles aqui no Brasil, né? Aquela ultrapassagem. Sim, não falaram. Do Schumacher, né? Não tem isso. Realmente. Pode falar aí, pode comentar. Você está melhor que eu sou ruim dessa parte. A Netflix quer um público amplo. Se fizesse algo muito focado nas temporadas, isso só seria assistido por nós. Exatamente, Somos F1 falou. A Netflix ela está é uma parceria de trazer novos fãs para a Fórmula 1. Isso é uma aposta da FIA, até fugindo um pouco. A FIA, os fãs da Fórmula 1 estavam envelhecendo, né? Estão envelhecendo, aos cabelos brancos. E ela precisa de novos fãs. E a jogada dela foi lançar álbum de figurinha nos Estados Unidos. Vai ter no Brasil também teve álbum de figurinha. Quem é que coleciona álbum de figurinha? Os adultos fanáticos de Fórmula 1 e os jovens. Fez a temporada do Drive to Survival, isso tacada de mestre. Explora muito o lado gamer dos jogadores, lado de joguinhos, tudo, ver Lando Norris jogando direto. Isso atrai muito público novo. E realmente, se faz uma série muito técnica, essa galera não ia gostar.
Até fazendo um adendo no que você falou, eu vi uma análise esses dias sobre a Fórmula 1, que a própria corrida sprint foi muito para os jovens por um motivo. Porque os jovens de hoje não conseguem, talvez, ficar 2 horas na frente da televisão assistindo um jogo de futebol ou uma Fórmula 1 ou qualquer outro esporte, que 2 horas, para quem está cheio de informação no celular, um jovem, seria muito maçante. E a corrida sprint seria uma forma de atrair mais o público jovem, porque é uma corrida mais curta. Até vi uma análise que eu achei interessante sobre isso. Então a FIA está fazendo tudo. Eu também li, você pode ter um corte desse público através de TikTok, através de Reels. São 15 segundos de história, são 15 segundos. Eu tenho TikTok no meu celular, minha filha no dela, e eu vejo ela. Tem uns vídeos que ela faz assim, vum, 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 passa assim, peraí, eu estava assistindo. Ela, não, é muito longo. Aí porque tinha 2 minutos, longo. Ou seja, eles querem os de 15 segundos, que a pessoa deu o recado, tá, tchum. E é isso que eu tento trazer para o onboard também, já que é a parte que eu tento me comunicar mais com essa galera nos reels rápidos. Porque se você criar coisa muito densa, com muita informação, a galera vai deixando de assistir. Quando você posta um vídeo, quando é criador de conteúdo, você posta um vídeo, tem um gráfico lá. E diz que se um vídeo tem 5 minutos, no primeiro minuto teve tantas pessoas, no segundo minuto já caiu, o terceiro caiu, no quinto minuto é um pouquinho de nada que assiste. Então a Sprint Race também li que era isso, era para esse público que gosta de coisa rápida. Só que eles têm que ajeitar essa Sprint Race, que não tá legal. Que bom que você leu também, então não estou sozinho nessa, não. Não, quanto a essa questão e essa interação, eu tenho um exemplo prático em casa. Eu sempre gostei de Fórmula 1, sempre assisti Fórmula 1. E a minha esposa nunca se interessou por Fórmula 1, até assistir Drive to Survive na Netflix. Exatamente. Então, quando ela assistiu aquele negócio ali por dentro dos bastidores, a malhação aquilo atraiu muito a atenção dela, e hoje ela consegue assistir corrida comigo, normalmente. Uhum. Até entende, sabe os pilotos, né? Sabe que foi legal, algumas coisas assim. Então, o Drive to Survive fez com que ela hoje assistisse Fórmula 1, entendeu? Realmente, essas interações da FIA aí estão atraindo muito esse público. Eu não tenho nada contra quem chegou agora, quem chegou ontem, tem aquele pessoal que eu assisti o Fangio, eu não tô nem aí, né? O que eu não gosto é de gente que fala o que não sabe. Procura entender. Eu acho que é o seguinte, quem está chegando agora no esporte, assiste os documentários, porque o Drive to Survive ele tem uma narrativa meio de novela, ele glamoriza algumas coisas, ele dá aquela enfeitada, né, assim, né, e a Fórmula 1 às vezes é suja, às vezes não é legal, às vezes ela tem mais emoção, é bacana. Então, se inteira do assunto, vai entender, dá valor à história do esporte, que acho que é muito importante a história do esporte, vai entender. Eu sempre estou disposto, eu recebo perguntas de muita gente, perguntas básicas, o que é isso, o que é aquilo, e eu vejo que a galera está chegando muito, eu respondo sempre na boa, explico tudo. Ontem um me perguntou, o que é grid invertido? Entendeu? Então, eu expliquei para o rapaz, falei para ele. Então é o seguinte, chegou agora, não fica grudado no Drive to Survival. Vai assistir outras séries, essa do Schumacher, né? E tem outras que são bem bacanas, até para entender mais do esporte, né? Para falar com mais propriedade, entender, né? Procurar sempre entender o esporte, sabe por quê? Ano passado mesmo, que foi uma passeata da Mercedes, a gente sabe disso. Uhum. Para quem não é cabeça de gasolina, para quem não é fã da Fórmula 1, tinha corridas ali que realmente, para quem nunca teve contato com a Fórmula 1, era insuportável de assistir mesmo. Você viu o Hamilton disparar, ganhar e acabou. Na frente, Na frente. Então, para quem não entende, por exemplo, o undercut, a estratégia de equipe, o que cada equipe pode fazer, a batalha no meio do pelotão, tudo isso ali, se você pega uma pessoa que não procura entender o esporte Fórmula 1 e vai colocar numa corrida que é monótona, realmente ele não vai gostar da corrida. Exatamente. E assim em todos os esportes. Tem jogo de futebol ruim, tem jogo de vôlei ruim, tem corrida ruim, é assim. Né? Até eu gosto, eu até
comecei ontem e vai até dezembro, eu aprontei vários termos. Eu estou trazendo termos da Fórmula 1 para a galera. Né? Eu vi. Hoje eu estou falando de stint. O que é stint? No primeiro stint, no segundo stint, a pessoa às vezes não sabe. Amanhã eu vou falar de undercut, que você comentou. Tem uma opção. Eu baixei um glossário e criei 40 artes aí, de segunda a sexta, então dá 2 meses aí, tranquilo. Trazer isso para a galera. Mas também eu gosto muito de trazer recorde, eu gosto de abordar recordes, eu gosto de abordar história, eu gosto de dados. Eu acho muito bacana. Quem for o piloto mais velho a ganhar uma corrida, eu acho que isso é bacana você saber do esporte. Muito. Acho que é muito legal. E não desdenhar desses grandes pilotos do passado, né? Respeitar, porque hoje o que temos hoje foi feito graças aos caras lá que se mataram, literalmente muitos, para a gente ter o esporte que a gente tem hoje. E somos fãs do esporte. Eu não sou fã de piloto, lógico que eu simpatizo com um, gosto do outro, mas em geral eu torço para a McLaren, mas também sei botar o pé no chão e saber quando o Ron Dennis é trapaceiro. Eu sei uma fase da McLaren muito ruim, né? E eu não fico nessa de me engalfinhar com alguém por causa de piloto, até porque depois desse piloto morre ou sai da Fórmula 1, o que eu vou fazer da vida? Se eu era fã do piloto e não era fã do esporte, né? Então a Fórmula 1 é maior que qualquer piloto. Acho bacana isso. Não tenha dúvida. Você quer fazer alguma última consideração aí para a gente acho que a gente abordou bem? Não, agradecer mesmo, agradecer a galera toda aí que participou. Eu vi. O pessoal interagiu mesmo. Mandou agradecer a todo mundo. Agradecer o convite, obrigado pelo convite para poder falar do documentário do Schumacher. Pedir a galera que não me segue lá o Onboard F1 BR, Instagram, Facebook, onde mídia social estamos presentes em todas, todo dia tem conteúdo novo. É isso aí, muito obrigado. Eu queria, Reni, te agradecer de coração por ter aceito o convite aí de falar desse documentário do Schumacher com a minha página, F1 a Todo Vapor. Foi muito, muito, muito produtivo. A gente debateu os temas muito relevantes aí. Eu acredito que foi enriquecedor para quem assistiu o documentário. Queria te agradecer de coração de ter aceitado o convite. Você manja muito de Fórmula 1. Pessoal que me segue aí, segue a página do Remy aí, Onboard F1 BR. É conteúdo de primeiríssima grandeza aí, pode ter certeza. E o pessoal do Remy aí, passa a me seguir aí, F1 a Todo Vapor, tá bom, gente? Não, eu também tenho um podcast aí, esse episódio meu vai para o YouTube, vai para o podcast, tá bom? Não, beleza. Quinta-feira eu tô programando uma live, quem sabe entra aí o Somos F1, a gente faz uma live aí com 3 para a gente fazer um pré-Rússia. A gente vamos falar, vamos nos falando lá no grupo do WhatsApp. Excelente. Um abração, muito obrigado, viu? Abraço, até mais. Forte abraço, tchau, tchau. Alô, tchau, tchau.